Imagine que o seu filho, cheio de alegria e inocência, sofre racismo no parquinho onde deveria estar apenas se divertindo. Essa é a história de Davi, um menino que enfrentou o preconceito de perto, mas que, com o apoio de sua família, começou uma luta que mudou não só a sua vida, mas também a de toda a sua comunidade. Bem-vindo à parte 2 dessa emocionante história. Se você caiu de paraquedas aqui, não deixe de assistir a parte 1, onde contamos como tudo começou, desde o momento em que Davi perdeu o brilho nos olhos, até o dia em que seus pais decidiram enfrentar o preconceito de frente. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa e de outras histórias que trazem mensagens tão importantes. E claro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre essa realidade e se inspirar. Sem mais demora, vamos continuar exatamente de onde paramos e descobrir o que aconteceu com Davi, sua família e os responsáveis pelo preconceito. Segure o coração, porque essa segunda parte vai te emocionar ainda mais. Vamos lá. Nos dias que se seguiram, Davi parecia mais confiante. Mas o impacto do que havia acontecido ainda permanecia. À noite, ele costumava ter sonhos confusos, nos quais o parquinho, antes cheio de risadas, ficava vazio e silencioso. Ele acordava, assustado, mas não queria preocupar seus pais. Então ficava em silêncio. Marcos e Ana, por outro lado, também refletiam constantemente sobre o que havia acontecido. Eles conversavam com frequência sobre como ensinar Davi a lidar com situações como aquela no futuro. Ele precisa saber que isso pode acontecer de novo, mesmo que seja injusto, disse Marcos uma noite, enquanto tomavam café na cozinha. Mas, ao mesmo tempo, quero que ele saiba que não precisa enfrentar isso sozinho. Ana assentiu, mas havia preocupação em seu olhar. Eu sei, mas ele é tão jovem, Marcos. É doloroso ver que ele já teve que passar por algo assim. Crianças deveriam estar brincando e sendo felizes, não se preocupando com preconceitos. Marcos suspirou. Eu concordo, mas o mundo não é justo, e nosso trabalho é prepará-lo para isso. O mais importante é que ele saiba que não há nada de errado com ele, que o problema está nas pessoas que escolhem o preconceito. Enquanto isso, Davi começou a fazer perguntas que deixavam os pais pensativos. Por que algumas pessoas não gostam de mim por causa da minha pele? E perguntou ele certa vez, enquanto desenhava na mesa da sala. Ana trocou um olhar com Marcos, e os dois sentaram ao lado do filho. Meu amor, começou Ana, segurando a mão dele. Algumas pessoas crescem ouvindo coisas erradas e acreditam nelas. Elas acham que a cor da pele de alguém pode dizer se a pessoa é boa ou ruim. Mas isso não é verdade. A cor da sua pele é parte de quem você é, e você é incrível exatamente do jeito que é. Marcos completou. O que aconteceu com você foi errado, Davi. E é por isso que estamos lutando para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Mas você não está sozinho. Existem muitas pessoas que estão do seu lado e que também acreditam que todos devem ser tratados com respeito. Davi olhou para os pais e sorriu levemente. Eu tenho sorte de ter vocês, disse ele. Ana e Marcos se entreolharam, emocionados. Nós é que temos sorte de ter você, meu amor, disse Ana, beijando a testa do filho. O clima no condomínio continuava tenso. Após o confronto no parquinho e a denúncia formal contra Roberto e Cristina, os moradores estavam claramente divididos. Alguns estavam ao lado da família de Davi, como Clara, que se tornou uma aliada constante. Outros, porém, evitavam o assunto, fingindo que nada estava acontecendo, enquanto uma minoria apoiava discretamente o casal racista. Os comentários no grupo de WhatsApp do condomínio variavam entre mensagens de apoio à família de Davi e reclamações sobre a exposição desnecessária do caso. Certo dia, Marcos recebeu uma mensagem privada de um dos moradores dizendo: Eu entendo sua dor, mas talvez você devesse deixar isso quieto. Essa situação está criando muitos conflitos aqui. Marcos sentiu o sangue ferver ao ler aquilo. Ele respondeu com firmeza, mas sem agressividade. Eu não vou deixar quieto algo que machucou o meu filho. Se para você isso é um incômodo, imagine para uma criança de 10 anos que só queria brincar e foi humilhada.
Conflitos só existem porque algumas pessoas escolhem o silêncio diante da injustiça. Enquanto isso, Ana passou a evitar as áreas comuns do condomínio. Ela sabia que algumas pessoas olhavam para ela e sua família com julgamento, mas não estava disposta a gastar energia tentando agradar quem não queria entender a gravidade do que havia acontecido. Meu foco é o Davi, dizia ela a Marcos. Sei que nunca vamos convencer todo mundo, mas não importa. Estamos do lado certo da história. Na semana seguinte, Roberto e Cristina foram oficialmente indiciados por injúria racial. A notícia foi um choque para o casal, que ainda acreditava que poderiam sair impunes. Quando receberam a intimação para comparecerem ao tribunal, Roberto ficou furioso. Isso é um absurdo. Eles estão destruindo nossa reputação com essas acusações falsas, disse ele, jogando o papel sobre a mesa. Cristina, embora também irritada, parecia mais preocupada. E se formos condenados, Roberto? Isso pode arruinar tudo. Ele balançou a cabeça, tentando parecer confiante. Não vamos ser condenados. Vamos dizer que foi um mal-entendido, que nunca tivemos a intenção de ofender ninguém. É a nossa palavra contra a deles. Mas Roberto subestimou a força da denúncia. Além do depoimento de Marcos e Davi, havia testemunhas como Clara, que estavam dispostas a falar sobre o comportamento do casal. Além disso, os próprios relatos de Roberto e Cristina, cheios de contradições, enfraqueceram a defesa deles. No dia da primeira audiência, Marcos e Ana estavam nervosos, mas confiantes. Eles sabiam que estavam lutando por algo maior do que a sua família. Quando chegou a hora de falar, Marcos foi direto. O que aconteceu com o meu filho não foi um mal-entendido. Foi um ato de racismo, e ele sofreu por isso. Mas estamos aqui, hoje porque queremos justiça, não só por ele, mas por todas as crianças que já foram vítimas de algo assim. O juiz ouviu atentamente os depoimentos e decidiu que o caso seria levado adiante. Roberto e Cristina deixaram o tribunal visivelmente abalados. Pela primeira vez, parecia que eles estavam começando a entender que suas ações tinham consequências. Enquanto o caso avançava, Davi começou a se sentir mais forte. Ele sabia que tinha uma rede de apoio ao seu redor, e aos poucos, começou a falar sobre o que havia vivido. Certo dia, durante uma aula na escola, ele foi incentivado pela professora a compartilhar sua história com os colegas. Foi difícil, disse ele olhando para a turma. Eles me fizeram sentir que eu não deveria estar no parquinho, mas eu sei que isso não era verdade. Seus colegas ouviram com atenção e muitos deles se aproximaram depois para mostrar apoio. Você é muito corajoso, disse uma menina chamada Júlia. Eu acho que o que fizeram com você foi errado, e você fez bem em falar. Davi sorriu, sentindo-se mais leve. O confronto entre Marcos e Roberto no parquinho e o indiciamento de Roberto e Cristina por injúria racial acabaram despertando algo maior na comunidade do condomínio. Muitos moradores, que antes preferiam o silêncio por medo ou conveniência, começaram a refletir sobre o que significava ignorar o racismo. O exemplo da coragem de Marcos, Ana e Davi começou a abrir portas para conversas que antes eram evitadas. Uma dessas pessoas era Clara, a vizinha que desde o início apoiava a família. Inspirada pelo que tinha testemunhado, ela decidiu organizar um evento no salão de festas do condomínio com o tema Um Lugar para Todos. O objetivo era promover um espaço de diálogo sobre respeito, inclusão e a importância de combater o preconceito desde cedo. Quando Clara contou sua ideia para Ana e Marcos, ambos ficaram emocionados. É exatamente disso que precisamos, disse Ana, segurando a mão de Clara. Se conseguirmos alcançar pelo menos algumas pessoas, já será um avanço enorme. Marcos concordou, embora estivesse cético. Ainda há muitos aqui que preferem fingir que o problema não existe. Mas, se quisermos mudar isso, precisamos começar por algum lugar. Clara começou a mobilizar os moradores, enviando convites e mensagens no grupo de WhatsApp. Para sua surpresa, a ideia foi bem recebida por muitos. Eu sempre achei errado o que fizeram com o Davi, disse uma mãe chamada Luciana. Mas sinceramente eu não sabia como ajudar. Acho que esse evento pode ser um bom começo. Por outro lado, havia aqueles que criticavam a iniciativa. Isso é exagero, reclamou Luiz, o vizinho que já havia se mostrado neutro no passado. Estão fazendo uma tempestade em copo d'água.
Apesar das críticas, o evento foi ganhando forma. Clara convidou um psicólogo especializado em questões de diversidade e inclusão para falar sobre o impacto do preconceito na infância. Também organizou uma atividade para as crianças, com jogos e dinâmicas voltadas para ensinar valores como empatia e respeito. Ana e Marcos decidiram que Davi participaria do evento, embora ainda estivessem preocupados com como ele lidaria com a exposição. No dia do evento, o salão de festas estava cheio. Mais moradores apareceram do que Clara havia imaginado, o que mostrou que, apesar das resistências, havia um desejo de mudança na comunidade. O psicólogo iniciou a palestra, falando sobre como pequenas atitudes e palavras podem causar grandes danos, especialmente em crianças. O preconceito, mesmo quando não é explícito, pode deixar cicatrizes profundas, disse ele. E a nossa responsabilidade como adultos, criar ambientes onde todas as crianças se sintam seguras e valorizadas. Enquanto isso, na área reservada para as crianças, Davi participava das atividades com um grupo diverso de meninos e meninas. Uma das dinâmicas pedia que cada criança desenhasse algo que representasse amizade. Davi desenhou o parquinho, mas dessa vez incluiu todas as crianças brincando juntas, sem diferenças, sem exclusão. Ele mostrou o desenho para Ana, que estava ajudando a coordenar a atividade. "Está lindo, meu amor", disse ela com os olhos marejados. Durante a palestra, Clara pediu a Marcos que compartilhasse sua experiência com a comunidade. Ele hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Quando pegou o microfone, a sala ficou em silêncio. "Eu nunca imaginei que teria que lutar para garantir que meu filho pudesse simplesmente brincar em um parquinho", começou ele. "Mas aqui estamos." O que aconteceu com o Davi não foi um incidente isolado. É algo que reflete um problema muito maior, que muitas vezes fingimos não ver. Ele fez uma pausa, olhando para o público. "Eu sei que não é fácil falar sobre racismo. Muitas vezes, evitamos o assunto porque nos deixa desconfortáveis. Mas, se queremos que nossos filhos cresçam em um mundo melhor, precisamos encarar esse desconforto. Precisamos falar sobre isso, aprender com nossos erros e fazer melhor." Clara encerrou o evento com uma mensagem de esperança, agradecendo a presença de todos e reforçando a importância de continuar promovendo o diálogo. "Essa é apenas uma semente", disse ela. "Mas, com o tempo, podemos fazer desse condomínio um lugar onde todos se sintam acolhidos." Após o evento, Ana e Marcos perceberam o impacto que as conversas sobre inclusão estavam começando a ter na comunidade. Algumas mudanças já podiam ser sentidas. Pais que antes ficavam indiferentes começaram a abordar Ana no corredor, pedindo desculpas por não terem se posicionado antes. "Eu realmente sinto muito", disse Luciana, segurando o braço de Ana. "Nunca percebi o quanto o silêncio pode ser prejudicial. Quero ensinar meus filhos a serem melhores." Ana ficou emocionada com o reconhecimento, mas sabia que a mudança precisava ser contínua. "O mais importante é que estamos aprendendo juntos", respondeu ela com um sorriso. "Ainda há muito trabalho a ser feito, mas cada passo conta." No parquinho, Davi também começou a notar algumas diferenças. As crianças que antes hesitavam em brincar com ele agora o chamavam para participar das atividades. "Davi, quer jogar futebol com a gente?" perguntou Pedro, um menino que havia se afastado dele semanas antes. Davi ainda carregava certa cautela, mas aceitou o convite. Ele começou a perceber que, embora nem todas as crianças entendam o impacto de suas ações, elas podem aprender e mudar com o exemplo dos adultos. Enquanto isso, Marcos e Ana decidiram que era hora de aprofundar o aprendizado. Dentro de casa, começaram a buscar livros e filmes que abordassem questões de racismo e diversidade, de forma acessível para Davi. Certa noite, assistiram juntos a um filme sobre uma criança que enfrentava preconceito na escola, mas encontrava força na união da família. No final do filme, Davi disse: "Isso me lembra um pouco do que aconteceu comigo, mas acho que agora sei que sou mais forte do que pensava." Marcos colocou a mão no ombro do filho. "Você é muito forte, Davi, e o que aconteceu com você não te define. O que te define é como você escolhe seguir em frente. E eu tenho muito orgulho de como você está lidando com tudo isso." Ana acrescentou: "E não se esqueça de que,
Mesmo que algumas pessoas ainda não entendam, você tem o direito de ser quem você é, de ocupar todos os espaços que quiser. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Essas conversas foram transformadoras para Davi. Ele começou a se sentir mais seguro em sua identidade, mais confiante para enfrentar o mundo. Ele sabia que o preconceito ainda existia, mas também sabia que não estava sozinho na luta contra ele. Enquanto a vida de Davi e sua família começava a encontrar um novo equilíbrio, a situação de Roberto e Cristina seguia um rumo cada vez mais delicado. Após a audiência inicial, o casal se viu em uma posição que nunca imaginariam: réus em um processo por injúria racial. A intimação oficial e o indiciamento os colocaram em um estado de alerta constante. Eles sabiam que suas ações não seriam mais ignoradas. Dentro de casa, Roberto estava cada vez mais irritado. Isso é ridículo. Estão tentando nos transformar nos vilões da história, Cristina. E por quê? Por algo que nem foi tão grave. Ele batia os punhos na mesa da cozinha enquanto Cristina olhava para ele com os braços cruzados, tentando esconder o desconforto que sentia. Eu sei, Roberto, mas isso já saiu do nosso controle. Agora estamos no radar da justiça. Precisamos ter cuidado. A defesa do casal foi organizada com a ajuda de um advogado contratado às pressas, que os orientou a manter uma postura de negação total. Vocês precisam sustentar que tudo foi um grande mal-entendido. Não admitam nada que possa ser usado contra vocês, disse o advogado com uma postura fria e profissional. Roberto concordou rapidamente, mas Cristina parecia hesitante. No fundo, ela sabia que não eram inocentes. Com o processo em andamento, o comportamento do casal dentro do condomínio mudou drasticamente. Roberto, antes altivo e confiante, passou a evitar contato visual com outros moradores. Ele sabia que estava sendo observado e que muitos no condomínio já não os viam com bons olhos. Cristina, por outro lado, parecia mais abatida. Ela começou a se isolar, saindo de casa apenas quando era extremamente necessário. Marcos, que continuava acompanhando o caso de perto, percebeu essas mudanças e refletiu sobre o impacto que tudo isso estava tendo, não apenas na sua família, mas na comunidade como um todo. Talvez eles estejam começando a entender o peso do que fizeram, disse ele a Ana certa noite. Ou talvez estejam apenas tentando escapar das consequências. Ana, sempre mais cautelosa, respondeu: mesmo que eles estejam refletindo, não podemos baixar a guarda. Precisamos garantir que a justiça seja feita, por Davi e por todas as crianças que já passaram por algo assim. Na segunda audiência do caso, Roberto e Cristina tiveram que ouvir mais uma vez os depoimentos de Marcos e de testemunhas como Clara, que reafirmaram o comportamento racista do casal. Eles agiram de forma deliberada para excluir e humilhar o Davi, disse Clara em seu depoimento. E o impacto disso foi devastador para ele. Não podemos fingir que não aconteceu. Durante o julgamento, Davi também foi mencionado com frequência. Embora ele não estivesse presente na audiência, seus desenhos e relatos foram apresentados como prova do impacto emocional que o comportamento de Roberto e Cristina causaram. O juiz ouviu atentamente os argumentos e adiou a decisão final para a próxima sessão. Mas deixou claro que o caso era sério e que os réus enfrentavam consequências reais. Roberto saiu da audiência com o rosto vermelho de raiva. Isso é uma perseguição, gritou ele, ao entrar no carro com Cristina. Eles estão nos usando como exemplo. Cristina, no entanto, estava em silêncio. Pela primeira vez, ela parecia verdadeiramente afetada pelo que estava acontecendo. E se eles estiverem certos, Roberto? Perguntou ela, hesitante. Ele a encarou com incredulidade. Certos? Do que você está falando? Cristina desviou o olhar. E se nós realmente fizemos algo errado? E se tudo isso for nossa culpa? A pergunta de Cristina pairou no ar, mas Roberto não respondeu. Ele estava muito consumido pelo orgulho para admitir qualquer coisa. Porém, para Cristina, aquela era a primeira fagulha de dúvida. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse começando a perceber o impacto de suas ações. Enquanto isso, a vida no condomínio também estava mudando. A iniciativa de Clara no evento Um Lugar para Todos havia inspirado outros moradores a se posicionarem mais abertamente contra o preconceito.
As crianças no parquinho começaram a incluir Davi de forma mais natural, e até mesmo os pais que antes ficavam em silêncio passaram a cumprimentar a família com mais frequência. Marcos e Ana sentiam que, apesar das dificuldades, algo positivo estava surgindo. Certo dia, Clara os visitou e trouxe uma boa notícia. Alguns pais estão querendo organizar uma campanha permanente no condomínio para promover inclusão e diversidade, disse ela, sorrindo. Eles querem colocar cartazes nas áreas comuns, realizar eventos regulares e até convidar especialistas para falar sobre o tema. Tudo isso inspirado pelo que vocês passaram. Ana ficou emocionada com a notícia. Isso é incrível, Clara. Parece que nossa luta não foi em vão. Marcos concordou. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas isso mostra que estamos no rumo certo. Na última audiência do caso, Roberto e Cristina compareceram ao tribunal mais tensos do que nunca. A decisão final seria anunciada e eles sabiam que havia grandes chances de serem condenados. O juiz, após analisar todas as evidências e ouvir os depoimentos, declarou o casal culpado de injúria racial. A sentença incluiu uma multa e a obrigação de prestar serviços comunitários, além de frequentar um programa de reeducação sobre diversidade e respeito. Para Marcos e Ana, a sentença trouxe um misto de emoções. Não é uma punição severa, disse Marcos, mas é um passo na direção certa. Pelo menos eles foram responsabilizados. Ana concordou. E mais importante, Davi viu que lutamos por ele. Ele sabe que a justiça existe. Cristina, após a sentença, parecia abalada. Talvez, finalmente, ela tivesse percebido a gravidade de suas ações. Já Roberto, embora visivelmente irritado, não fez comentários públicos. Eles saíram do tribunal em silêncio, enquanto Marcos e Ana voltavam para casa com a sensação de missão cumprida. O impacto do caso foi sentido por toda a comunidade. O parquinho, antes um lugar de dor para Davi, agora era um espaço onde ele podia brincar com liberdade. A luta da família havia deixado uma marca no condomínio, inspirando mudanças e ensinando lições importantes. Com o desfecho do caso de Roberto e Cristina, a vida de Davi e sua família começou aos poucos a voltar ao normal. O condomínio parecia diferente, quase como se tivesse sido tocado por uma onda de renovação. O parquinho, que um dia foi o palco da dor e do isolamento de Davi, agora era um lugar onde ele podia brincar sem medo. As crianças passaram a incluí-lo de forma natural, e ele já não hesitava ao descer para brincar. No primeiro dia em que Davi voltou ao parquinho sozinho, sem seus pais ao lado, Marcos e Ana observaram da janela do apartamento. "Você acha que ele está pronto?" perguntou Ana enquanto segurava uma xícara de chá preocupada. Marcos sorriu e colocou a mão no ombro dela. "Ele está, e acho que nós também precisamos confiar nele." Davi desceu com sua bola de futebol embaixo do braço e foi direto para o campo improvisado no gramado. Lá, Pedro e outras crianças estavam organizando uma partida. "Davi, quer jogar com a gente?" Pedro perguntou com um sorriso sincero. Davi assentiu rapidamente, sentindo uma onda de alegria ao perceber que não havia mais barreiras entre ele e os outros meninos. A partida começou e, pela primeira vez em muito tempo, Davi riu de verdade. Ele se permitiu aproveitar o momento, deixando para trás os medos e as lembranças dolorosas. Enquanto jogavam, Marcos e Ana continuavam observando. "Ele está rindo", disse Ana emocionada. "Você viu? Ele está realmente rindo." Marcos assentiu, sentindo o coração aquecer. É o que ele merece. Ele merece ser feliz, sem que ninguém o faça duvidar disso. Na escola, a confiança de Davi também começou a crescer. Durante uma aula de redação, a professora pediu que cada aluno escrevesse sobre um momento marcante de suas vidas. Davi escreveu sobre o que aconteceu no parquinho. Ele contou como foi difícil enfrentar o preconceito, mas também destacou como o apoio de seus pais e de algumas pessoas no condomínio o ajudaram a superar aquilo. "Eu aprendi que algumas pessoas vão tentar nos fazer sentir que não pertencemos a um lugar. Mas isso não é verdade. Todos nós temos o direito de estar onde quisermos. E mesmo que seja difícil, sempre haverá pessoas ao nosso lado para nos ajudar",
escreveu Davi. A professora ficou comovida com o texto e pediu permissão para lê-lo em voz alta para a turma. Quando terminou, os colegas de Davi o aplaudiram. Você é muito corajoso, Davi, disse Júlia, uma colega de classe que também começou a se aproximar dele depois do incidente. Eu nunca teria coragem de falar sobre algo assim. Davi sorriu. Eu também achava que não conseguiria, mas agora sei que quando temos pessoas que nos apoiam, ficamos mais fortes. Enquanto Davi reconstruía sua rotina, o impacto do caso também continuava a reverberar no condomínio. Clara, que havia liderado o evento Um Lugar para Todos, decidiu organizar encontros mensais para continuar promovendo conversas sobre inclusão e respeito. Acho que o que aconteceu aqui foi apenas o começo, disse ela em uma reunião. Precisamos continuar aprendendo e ensinando, especialmente para nossas crianças. Os encontros começaram a atrair mais moradores do que Clara esperava. Muitos pais queriam saber como poderiam educar seus filhos para serem mais empáticos e respeitosos. Até mesmo Luiz, o vizinho que antes se mostrava neutro, decidiu participar. Eu nunca havia pensado muito sobre essas coisas, confessou ele durante um dos encontros. Mas agora, vejo como o silêncio também pode ser prejudicial. Quero ensinar meus filhos a serem melhores. Marcos e Ana se tornaram figuras de referência nesses encontros. Sempre que falavam, suas palavras carregavam o peso da experiência que viveram e a força que encontraram para enfrentar tudo aquilo. Não foi fácil, disse Marcos durante um dos encontros, mas aprendemos que lutar contra o preconceito não é apenas um dever. É uma forma de proteger o futuro das nossas crianças. Uma tarde, enquanto brincava no parquinho, Davi foi surpreendido por Clara, que carregava uma sacola cheia de cartazes. Ei, Davi, pode me ajudar com isso? Perguntou, ela, sorrindo. Ele correu até ela e olhou curioso para o que havia na sacola. Eram cartazes coloridos com mensagens como: respeito começa em casa, diversidade é nossa força e um lugar para todos. Clara explicou que queria espalhar os cartazes pelo condomínio e achou que Davi poderia ajudar. Davi, animado, começou a colar os cartazes com Clara. Enquanto fixava um deles perto do parquinho, sentiu uma sensação de orgulho. Ele sabia que tudo aquilo era fruto da luta de sua família e de quem os apoiou. Quando terminou, Davi olhou para o cartaz com um sorriso e pensou: esse lugar realmente é para todos agora. Em casa, Ana percebeu que Davi estava mais confiante do que nunca. Ele voltou a falar sobre seus planos e sonhos, algo que havia parado de fazer durante o período mais difícil. Mãe, um dia eu quero ser alguém que ajuda outras pessoas como vocês me ajudaram, disse ele, enquanto desenhava na mesa da sala. Ana ficou emocionada e respondeu: você já está fazendo isso, meu amor. Só de ser você mesmo você está ensinando muito para as pessoas ao seu redor. Marcos, que estava ouvindo a conversa, colocou a mão no ombro de Davi. Você tem um coração enorme, filho. Nunca deixe ninguém apagar isso. Apesar das marcas que o racismo havia deixado em Davi, ele conseguiu encontrar um novo equilíbrio. Ele sabia que o mundo ainda não era perfeito e que provavelmente enfrentaria desafios no futuro. Mas agora, ele tinha algo que antes não tinha: a certeza de que não estava sozinho e de que sua voz tinha valor. No condomínio, o parquinho se tornou um símbolo de superação. Para Marcos e Ana, cada risada de Davi enquanto brincava ali era uma prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, era possível encontrar esperança e mudar as coisas para melhor. Com o passar dos meses, o condomínio começou a se transformar em algo que Marcos e Ana nunca imaginaram. O incidente que havia abalado a tranquilidade do lugar se tornou o ponto de partida para mudanças profundas. O preconceito que antes pairava, de forma silenciosa sobre o condomínio, foi finalmente exposto e, embora nem todos aceitassem as mudanças de imediato, a maioria dos moradores parecia comprometida em construir algo melhor. Clara continuava liderando os encontros mensais no salão de festas, que agora tinham mais participantes do que nunca. As conversas eram francas e, por vezes, desconfortáveis, mas eram necessárias. Durante um dos encontros, uma mãe chamada Renata compartilhou uma experiência pessoal que tocou a todos. Eu percebi que, sem querer, estava ensinando meus filhos a repetir os mesmos preconceitos que eu cresci ouvindo. Sempre achei que não era racista, mas percebi que meu silêncio era conivente.
Quero mudar isso. Esse tipo de reflexão se tornou comum entre os moradores, e com o tempo, o condomínio passou a adotar políticas mais claras de inclusão. O síndico, Jorge, que antes se mostrava relutante em lidar com o caso de Davi, acabou cedendo à pressão da comunidade e implementou regras para garantir que situações como a vivida por Davi não se repetissem. Queremos que este seja um lugar onde todos se sintam bem-vindos, disse ele em uma reunião. Isso significa que precisamos combater qualquer forma de preconceito, seja ela explícita ou silenciosa. O parquinho, que antes era palco de exclusão, tornou-se um símbolo de união. Além dos cartazes espalhados pelo condomínio com mensagens de respeito e diversidade, as crianças passaram a ser incentivadas a brincar juntas, independentemente de suas diferenças. Marcos e Ana perceberam que o impacto das mudanças não se limitava apenas à experiência de Davi. Ela estava ajudando a moldar uma nova geração de crianças mais conscientes e empáticas. Certo dia, enquanto Davi brincava no parquinho, Pedro se aproximou dele com uma expressão séria. Davi, eu queria pedir desculpas por não ter brincado com você antes, disse ele, olhando para o chão. Eu não sabia que o que eu estava fazendo era errado. Eu só seguia o que meus pais diziam. Davi, surpreso, sorriu e respondeu. Está tudo bem, Pedro. O importante é que agora você sabe. Os dois deram um aperto de mãos que rapidamente se transformou em um abraço, e logo estavam correndo pelo gramado, rindo juntos. No entanto, nem todos no condomínio estavam dispostos a aceitar as mudanças. Roberto e Cristina, embora condenados e obrigados a participar de programas de reeducação, permaneciam distantes e isolados. Pouco interagiam com os outros moradores, e havia rumores de que estavam considerando se mudar. Eles não conseguem encarar o que fizeram, disse Clara a Ana durante um café. Mas talvez isso seja parte do processo. Às vezes, as pessoas precisam se afastar para refletir. Ana, por outro lado, não se preocupava mais com Roberto e Cristina. Eles podem escolher o que quiserem, Clara, disse ela. O importante é que Davi está bem, ele está feliz, e isso é tudo o que importa para mim. Enquanto a comunidade continuava a se transformar, Davi também se destacava na escola. Ele foi escolhido para representar sua turma em um projeto sobre diversidade e inclusão, onde compartilhou sua história com outras crianças. Durante a apresentação, ele disse, no começo, eu achei que o problema era comigo, mas depois percebi que não era. Algumas pessoas têm medo do que é diferente, mas isso não significa que elas estão certas. Aprendi que o importante é nunca desistir de quem você é. A apresentação de Davi foi recebida com aplausos de toda a escola, e até mesmo a diretora o elogiou. Você tem uma sabedoria além da sua idade, Davi, disse ela. Continue assim. O mundo precisa de pessoas como você. Com o passar do tempo, a família de Davi começou a notar que o impacto de sua luta ia muito além do condomínio. Certo dia, Ana recebeu uma mensagem no celular. Era de uma mãe de outro condomínio que havia ouvido falar sobre a história de Davi. Quero que você saiba que sua coragem inspirou a mim e ao meu filho. Ele também enfrentou preconceito, mas depois que ouvi sobre o que vocês fizeram, decidi lutar por ele como você lutou pelo Davi. Obrigada por ser um exemplo. Ana mostrou a mensagem a Marcos, que ficou emocionado. Isso significa que nossa luta não foi em vão, disse ele abraçando Ana. Estamos fazendo a diferença, mesmo que seja em pequenos passos. O parquinho, agora cheio de risadas e brincadeiras, era um reflexo da nova dinâmica no condomínio. Davi voltou a ser o menino sorridente e cheio de energia que sempre foi. Ele sabia que o mundo ainda tinha seus desafios, mas também sabia que havia pessoas boas e corajosas dispostas a enfrentá-los ao seu lado. Com a transformação do condomínio e a superação de Davi, a família sentiu que havia encerrado um ciclo. A luta que começou como uma tentativa de proteger Davi se tornou algo muito maior, um movimento que uniu pessoas, inspirou mudanças e plantou sementes de esperança para o futuro. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, Davi olhou para os pais e disse: Vocês sempre disseram que eu não estava sozinho. Agora eu sei que isso é verdade. Obrigado por tudo. Ana segurou a mão do filho e respondeu: Você nunca estará sozinho, meu amor. Sempre estaremos aqui para você. Marcos, emocionado, completou: E além de nós,
Agora você tem uma comunidade inteira ao seu lado. Você fez parte dessa mudança. Davi. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Depois do jantar, Davi foi para o quarto e começou a desenhar. Ele fez um desenho do parquinho, mas dessa vez com todas as crianças brincando juntas e felizes. No canto do desenho, ele escreveu: "Todos são bem-vindos." Quando mostrou o desenho para Ana e Marcos, eles sorriram e souberam que tinham cumprido sua missão. Essa história mostra que, mesmo diante do preconceito, a coragem e o amor podem transformar situações difíceis em lições poderosas. Se você acredita que a luta por igualdade e respeito é importante, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes como essa. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos construir um mundo onde todas as crianças e todas as pessoas sejam respeitadas, amadas e livres para serem quem são.